Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Scala Cash e hoje nós estamos com o educador físico Rodrigo Suetac. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Estávamos conversando um pouquinho a respeito de suplementação, né, Rodrigo? Sim, envelhecimento e suplementação, né? Hoje eu trabalho praticamente com o pessoal, um público 40+. Então, essa questão do 40+, a gente já passou daquela fase do atleta, do cara que quer ficar muito forte, daquela situação de, putz, suplementação é só para atleta. Hoje não, a gente está tratando a suplementação e atividade física bem orientada como algo muito mais além da estética e dessa questão do anabolismo, o cara que vai ficar fortão, tudo. Então a gente trata a suplementação hoje como um complemento, na verdade ela vem para preencher essa lacuna que a gente tem durante o dia a dia, por exemplo assim, das pessoas que não conseguem comer de verdade a quantidade necessária, porque depois dos 40 a gente também já não tem mais essa necessidade de energética que a gente tinha com 30, com 20 ou com 15 anos, seja lá quanto for. Para quem não consegue comer muito, a suplementação otimiza isso. Isso ajuda muito, essa relação da creatina, proteína, até o colágeno. A gente consegue ter melhores ganhos suplementando porque você consegue fazer de forma otimizada. Eu preciso comer mais proteína. Putz, mas eu não consigo comer 6 ovos. Poxa, mas uma dose de whey, um shake, você consegue tomar. Então tá bom. Funciona assim. Ah, polivitamínico, para que eu vou tomar? Não é porque você vai tomar o polivitamínico. Ele tá aí para disponibilizar aquilo que está te faltando. Não porque ele vai super saturar você vai ficar vai exceder a sua dose diária. Eles são feitos para tomarem durante o dia, então eles são doses diárias. Então não tem nada de errado. A grande verdade da suplementação é essa. A gente tem que entender que hoje em dia não é mais voltada para o atleta. Ninguém mais vai virar uma farmácia ambulante. As pessoas vão tomar aquilo que elas precisam tomar. Então a suplementação hoje entra nisso. A parte de nutrição, o pessoal da nutrição tem feito muito melhor isso também. E junto com o educador físico, consegue se otimizar essa situação. Você estava comentando 7 gramas de proteína. Teve um congresso que a gente foi só de medicina esportiva, onde a gente foi ver uma série de técnicas, assim, era de médicos e educadores físicos, mas muito mais voltado para a medicina mesmo. Então, lá foi citado um estudo onde as pessoas começavam a suplementar com 7 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Se você pegar, é muito, mas esse estudo foi feito em idosos, que já por causa do passar do tempo, eles têm essa condição de sarcopenia que a gente fala, que é a perda da massa muscular, que é natural. A osteopenia, a sarcopenia, essas perdas são muito naturais deles. Então, essa superdosagem, essa suplementação da proteína, esse excesso tem tido bons resultados e assim, lógico, não adianta nada você comer muito e fazer tudo e não treinar também. Aliado à atividade física, isso tem otimizado muito o resultado. Então, a suplementação com uma atividade física bem orientada, com todos os profissionais, né? O médico, o nutricionista e o educador físico, isso aí tende a levar a sua qualidade de vida bem mais longe. Para quem não sabe, a sarcopenia é a morte silenciosa, né? Você acaba não vendo, né? E você que está no dia a dia, fazendo atividade física, cuidando para que não tenha lesões. E aí, como que é isso? Durante um tempo a gente falava que o idoso caía, a pessoa que tinha um pouco mais de idade. Mas se a gente parar para pensar de verdade, não era uma relação do desequilíbrio, na verdade. Era a falta de massa muscular. Para você ter o básico, para você fazer as suas funções naturais. Por isso que se fala tanto em treinamento funcional, nas coisas que as pessoas têm que agachar, levantar, empurrar, voltar a fazer o que a gente fazia. Mas tem uma coisa que agrava muito isso aí. Não adianta você querer voltar se você não tem a condição. Treinar bem, comer bem, isso tudo, num contexto geral, vai fazer com que você viva melhor. Pode até ser que você não tenha treinado muito até agora, mas você escolhe como que você quer envelhecer. E como que faz para aquela pessoa, por exemplo, que está vendo esse vídeo e ele tem 50, 55 anos e ele está querendo fazer algo e começar, eu acredito que tem que ter um educador físico ao lado, porque para evitar lesões. Ontem teve uma cirurgia aqui no hospital, uma lesão de bíceps. O cara lesionou fazendo atividade física e arrebentou o bíceps, teve que fazer uma cirurgia. E eu acredito que com o acompanhamento faz toda a diferença. Você que está no dia a dia, como que é isso? Até para esses processos de recuperação pós-lesão, seja ele articular ou muscular, a suplementação ajuda também, porque ela vai otimizar o treino, consequentemente a resposta é mais rápida e o tempo de recuperação é menor. Você vê no dia a dia? Isso no dia a dia. A creatina hoje em dia é de uso diário, isso é de uso contínuo. Parou-se aquele mito de a gente tem que fazer uma super suplementação, a gente aumenta a dose, toma durante 3 semanas, sei lá, um mês, aí depois reduz a dose. Hoje não, ela é de consumo diário, faz uma subdose para manter nível otimizado e daí vai para frente. Consequentemente, melhora a massa muscular, até em retorno cognitivo a creatina tem ajudado hoje em dia. Então, sim, a creatina hoje é um suplemento fantástico. Eu até pouco tempo, eu achava que a creatina, ignorância, né?
eu acreditava que a creatina fazia mal para o rim. E aí eu fui estudar e, pelo contrário, mostra até outros problemas que o rim pode ter. Tinha uma época que essa parte de suplementação foi muito feita em atletas. Toda essa parte de suplementação ainda era muito obscura em relação ao atleta. Porque, por exemplo, assim, ó, não era só proteína que o cara tomava. Então, tinha muito mais coisas. Aí, quando o cara fazia o uso da creatina, achava-se que, putz, porque ele fez excesso de creatina, ele teve problema no rim. Então, hoje a gente consegue, com estudos melhores, você consegue ver que a suplementação de creatina diária não tem causado efeito nenhum. Então, hoje em dia se valoriza muito a creatina. Até teve uma época que, durante as Olimpíadas, foi proibido o uso de creatina, porque realmente é comprovado cientificamente que ela melhora a performance. Eu vi um vídeo do Djokovic, ele estava sentado, ele pedindo pro técnico, quero creatina, eu quero durante o jogo. É um esporte de longa duração. O cara faz um jogo de 6 horas também, né? Dá o tempo do processo de absorção. Não é porque você tomou whey agora que vai funcionar. A gente tem um processo de absorção, tudo, e vai demorar. Porque se fosse assim, a gente sentava no whey e crescia a bunda. Mas assim, a suplementação vem para não deixar faltar durante a hora que você precisar. Lógico, tirando esse pessoal que faz esportes de longa duração, o pessoal do ciclismo come durante a prova, suplementa durante a prova, porque são coisas de longa duração. Mas pra gente que é do dia a dia, pessoas normais, puxa, a suplementação pode ser bem estruturada, você pode ter horários certinhos para tomar, você pode ter um whey para substituir um lanche. Assim, ó, minhas crianças, se precisarem ir à escola e não tiver, poxa, eu prefiro que eles levem lá um shakezinho de whey, toma e tá tudo bem. Isso aí. Vão estar muito mais bem alimentados. Tem menos gordura, tem menos açúcar, tem mais proteína. Rodrigo, por exemplo, eu quero começar a fazer uma atividade física, eu quero suplementar. Como que começa isso contigo, por exemplo? Explica pro pessoal o start. Hoje, em Campo Grande, a gente tem uma série de locais muito bacanas que são os estúdios. A gente tem Rodrigo é da arquitetura do corpo. Da arquitetura do corpo. Na hora que a gente vem para academia, para atividade física bem orientada, é legal de você também procurar um nutricionista, um médico, um endócrino, para a gente alinhar todo esse processo e falar assim, ó, puxa, tá faltando, você tem carência disso, não vai ter lesão, disso e daquilo. Ponto. Achou o educador físico? Começou, durante o processo de treino, vai chegar uma hora e falar assim, Rodrigo, eu tô mais cansado, aumenta a proteína, aumenta a creatina. Então, você consegue otimizar isso alinhado com o seu médico, com o seu nutricionista, durante o processo de treino mesmo. Você fala, puxa, meu treino não tá rendendo, porque são feitas avaliações periódicas, as pessoas vão cuidando. Hoje em dia, se tem muito mais, a gente tem muito mais recurso para estar avaliando, tá vendo e tá suplementando, porque antigamente era tudo muito caro, era tudo muito obscuro. Hoje não, tá? Poxa, a gente tem ótimas farmácias, a gente tem ótimos médicos, ótimos nutricionistas, a gente tem informação o tempo todo, a gente tem no celular. Então, assim, a gente está vindo numa época onde a informação é muito grande. Eu falo sempre para os meus alunos, falo assim, olha, criança chora e adulto resolve. Você está vendo hoje que você precisa, poxa, vai lá e faz. Procura um profissional, vai num médico bacana, um nutricionista bacana, começa. Acha um profissional bacana, ele vai montar um planejamento de treino de acordo com a sua necessidade. Porque ninguém mais vai ser atleta. Depois do 40 mais. Ano passado eu fui competir um campeonato brasileiro de judô, treinando, ritmo de treino. Quando voltei, eu rompi o colateral. A gente, depois dos 40, fica mais complicado. Por quê? Porque a gente recupera mais devagar, tudo. Mas assim, tive bons médicos que me ajudaram bacana. O Cleberson foi incrível também, me ajudou muito. E ele, assim, bicho, não faz a cirurgia, arruma isso, aquilo. Aí suplementa. Colágeno, meu braço tá 100%. 100% funcional, voltou tudo. Não tenho mais dor, eu não tive rigidez. Mas tudo isso quando você é bem acompanhado. Isso faz toda a diferença. O que eu tinha notado antes, Rodrigo, e você também com toda certeza, você vê no dia a dia, antigamente, você pegar uma pessoa de 60, 70 anos, era uma velhinha. E hoje você pega um cara de 80 que parece que tem 50. São sensacionais. Vocês estão pensando que a brincadeira não é brincadeira. Isso, eu acredito que é por causa da suplementação, associada a um educador físico, a uma nutrição multidisciplinar, como você acabou de dizer, mas eu sempre briguei como médico só pensa em antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. Quando eu comecei a estudar suplementação, eu vi que isso mudou. E eu comecei a suplementar os pacientes graves aqui. E aí eu falei, se funciona para paciente grave, imagina para paciente bom. Incrível que a gente vê, por exemplo, assim, hoje o estúdio que a gente trabalha na arquitetura, a gente tem um público 30 mais, 40 mais. Já é um pessoal com uma consciência diferente, eles já se cuidam mais, todos suplementam, todos fazem uma série de atividades que talvez se tivessem 20 anos não fariam. Isso aí. É engraçado porque, assim, são mais fortes, mais bonitos e mais vigorosos, assim. Poxa, participam de corridas, maratonas, pedalam, triatlon. E, assim, depois dos 40, que é uma coisa incrível, todos suplementam.
todos, sem tirar nem pôr. Hoje se entende que isso não é, por exemplo, mais luxo. Isso é necessidade básica. Durante um tempo também eu fui muito rígido assim em relação à suplementação. A gente pode comer. Mais uma vez eu escutei o cara falando uma coisa também que era clara. Eu falei assim, quando você não tá machucado do pé, você não vai no ortopedista. Quando você não tá machucado da cabeça, não tá psiquiatra. Quando você precisa de comida, você tem que suplementar, cara. É um remédio do corpo também. Você fala com sua nutricionista que ela vai te auxiliar nisso. E não tem nada demais. E não é nem remédio. E não é remédio. É o suplemento que o teu corpo está precisando, que o teu corpo produz. Então, é o que está faltando. E a gente demora para entender isso. E depois de certa idade, você sente muito mais isso. A recuperação muscular muda, a pele muda, o osso muda, a densidade nossa muda. E aí, na hora que você está suplementando, é muito claro você ver, o pessoal chega para treinar, aí tá todo mundo lá, daí tem 3, 4, um mês. Você já sente, eles falam, puxa, meu tônus mudou, então suplementa que você vai ver mais. Tira essa dúvida pro pessoal, Rodrigo. Suplemento engorda? Não, de forma alguma. A gente confunde muito o suplemento com um suplemento que se chama hipercalórico. Isso aí, durante um tempo, foi utilizado por pessoal que era mais magrinho, que eles precisavam de uma forma absurda aumentar a quantidade de calorias para aumentar o peso corporal, não é massa muscular. Então as pessoas ingeriam uma quantidade absurda de calorias, mas é porque existem pessoas que realmente são muito magras. E para essas pessoas, ok. Mas hoje, no dia a dia, a suplementação não engorda ninguém. Você estava falando de 30 minutos, você acredita que é o ideal para o dia a dia. Eu sempre acreditei que o excesso faz mal. O pouco faz mal e o excesso faz mal. Essa meia hora é intensidade? Intensidade, toda vida intensidade. Porque assim, uma coisa que a gente vai... Com o passar do tempo, o que tem acontecido, as pessoas não têm tempo. Qual é a melhor forma de otimizar isso? Intensidade. E, por exemplo, assim, não vai mudar muito o treino de hipertrofia. É que as pessoas têm uma problemática de tudo que você vai fazer, você mede pela régua do atleta. Ah, eu não aguento correr uma maratona. Ah, eu não aguento pedalar com 50, eu não aguento pedalar 100. Mas não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. Às vezes, intensidade para você é correr a 12 por hora. Pro cara lá é 18. Então, assim, a intensidade tem que estar bem direcionada também. Personalizado. Então, personalizado. Quanto mais otimizado for o seu treino, mais otimizado é o seu tempo. Isso é legal. É igual a suplementação. Funciona da mesma forma. Se você tomar o que te falta, puxa, você não vai precisar ficar comprando um bando de comida. E hoje, através de indicadores, você consegue avaliar isso. Hoje tem exames laboratoriais, tem tudo. As pessoas hoje podem escolher como elas querem ficar daqui para o resto da sua vida. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Tem suplemento de tudo quanto é preço. Você só precisa fazer o básico. Mas faz bem feito, bem treinado, come bonitinho. Às vezes a gente vê o cara treinando na melhor academia, com o melhor personal, com o melhor nutricionista, com o melhor médico. Tá lá, o cara tá malzão, ruinzão. E às vezes tem um cara que mora lá na periferia, que não tem nada. E putz, o shape do cara bonitão. A única diferença é que o cara de lá quer e o outro não quer. Eu vou colocar o dedo na ferida agora e eu acredito que isso serve de esclarecimento para as pessoas. Eu, como médico, ele como educador físico, eu sou obrigado a tocar nesse assunto. Eu já conversei com alguns cardiologistas, a quantidade de jovens infartando. Então, acho que hoje a gente tem um uso indiscriminado de droga. Eu não sei se por causa do nosso estado, que a gente é muito próximo da fronteira também, mas a internet também, da mesma forma que ficou fácil a gente suplementar, a gente tem um uso indiscriminado de droga. E é muito comum. Todo mundo fala, hoje tem o tal do termo do suco, né? Ah, tá tomando suco. E isso realmente tá judiando da nossa juventude. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas você já tá vendo. Tem bastante gente infartando, tem uma molecada machucando. Nunca teve infarto com um menino de 20 anos. E agora se tem muito isso. É uma molecada diferente, mais forte. A gente também tá, lógico, a gente tem uma geração que tá vindo com uma carência de atividade física, de habilidade e tudo. Não é à toa que hoje se tem muita criança fazendo personal. Sim. E para quem não sabe, as pessoas que têm peso normal, a obesidade ultrapassou, né? Sim, agora, assim, o que está acontecendo com essa situação? As crianças ficam obesas mais rápido por causa que a gente tem um acesso à comida, à bebida, a tudo. Os fast foods, na verdade, eu acho que pioraram a coisa toda. Eles comem, bebem e tudo quanto é porcaria. O acesso ficou muito fácil. Então, o índice de obesidade ficou muito maior por causa disso, da facilidade do dia a dia. Nunca vocês foram tão valorizados como vocês estão sendo agora. Você tem noção do propósito seu? Hoje eu faço uma mentoria em São Paulo e na hora que eu falo assim, poxa, você hoje pode escolher como você vai envelhecer. Talvez antigamente não. Numa narrativa dessa, a pessoa está precisando daquilo e aí ele vem e te procura. Fala, Rodrigo, puxa, me ajuda. Por isso que eu falo assim, uma atividade física bem orientada é muito legal. A gente tem uma gama de educadores físicos, de lugares para treinar. Só que a gente tem, isso eu acho que é num contexto geral, a gente tem uma carência do profissional bem preparado, do profissional bem instruído. Os que entendem essa importância deles e a missão de todo mundo, esses caras vão prosperar. E esses caras hoje estão entregando resultados muito legais. O cara que mais vendeu ano passado, na Black Friday,
foi um cara que vende para idoso. Esse cara, ele vendeu mais do que o Paulo Musi, do que todos aqueles caras que estão hoje no hype da internet. Ele falou assim, cara, a gente fica falando que o idoso não mexe com tecnologia, não entende isso aí. Só que hoje, todo mundo tem uma mãe, um pai que está mexendo no telefone. E esses caras estão precisando de informação. Eles têm tempo e têm dinheiro também. Esse cara que entendeu que a missão dele era cuidar de idoso, ele fala tudo numa linguagem tão simples, mas assim, ele ajuda tanta gente. Existiram vários treinadores que pegaram e ficaram de forma bem ferrenha, assim, durante a internet. E esses caras hoje performam muito. Mas assim, porque eles entenderam a missão e começaram a entregar qualidade de vida, saúde. Puxa, tem gente que mudou 100%. Mas esse cara do idoso é muito legal, porque assim, é uma coisa que a gente nunca deu valor, né? A gente fala assim, puxa, a gente fala, pô, músico, médico, fisiculturista, pô, os caras que estão tudo ali vendendo muito. E é o cara que vende pro velhinho, que fala assim, se a senhora tá com uma barriguinha, consegue deitar, faz esse exercício, alonga dessa forma, estica essa perna. Perfeito. Aí ele tem um produtinho simples, a pessoa de idade vai lá e compra. E tá feliz da vida. Conseguiu se conectar com essas pessoas e, de certa forma, entregar um baita de um resultado. Isso é muito legal. A população tá envelhecendo, né? Sim. A população hoje envelhecendo com qualidade. É outra pegada. Antigamente não se vivia tão bem. Hoje em dia as pessoas, como você acabou de dizer, no poder aquisitivo melhor, tem o conhecimento que faz toda a diferença, tem a suplementação, tem profissionais competentes que podem auxiliar. Muito. E aí faz toda a diferença, né? Durante muito tempo, o cara idoso era um cara de 50 e poucos anos. Hoje tem gente de 70 anos fazendo ultramaratona. É uma coisa absurda. Então, por exemplo, assim, a gente tem o nosso público onde eu trabalho, a gente tem as mulheres que estão tudo acima de 40 a mais, tudo fazendo maratona, meio maratona, triatlo. E aí você fala assim, poxa, a meninada de 15, 20 anos não dá conta nem de correr perto dessas mulheres. Mas isso tem que ter o acompanhamento de vocês. Mas aí você vê o quanto que essa questão da informação, suplementação e um bom treino fazem performar. Eu vi o Cortella falando uma coisa muito legal. Ele falou assim, ó, a diferença do velho pro idoso é bem clara. Ele falou assim, ó, o velho é aquilo que não serve. Um videocassete é uma coisa velha. Mas uma coisa idosa é diferente, é que tem mais tempo. Mas não quer dizer que ela está fora de uso. É assim que a gente precisa se sentir. Por mais que o tempo passe, a gente pode se sentir um pouco mais jovem por mais tempo, digamos assim. Mas, poxa, a gente funciona muito melhor, porque a gente tem consciência, a gente já tem acesso, e fora isso, financeiramente a gente já está melhor. A gente pode se cuidar melhor também. Então, isso é muito legal. Acho que essa questão da atividade física hoje, com suplementação bem feita, com orientação de médicos, bem bacana, eu acho que tem funcionado muito bem. E está otimizando muito, está melhorando a vida útil dos caras, assim, é coisa absurda. Maravilhoso, né? Se a gente ficar conversando aqui, nós conversamos o dia inteiro, porque o cara sabe muito, né? Finalizando, dá uma dica de R$1 milhão para aquelas pessoas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Meus pais são vivos ainda, minha tia também foi educadora física, ela é educadora física. Mas, cara, a dica é, começa, só isso. Do jeito que dá. Do jeito que dá. Gradativo. Só isso, só começa. Eu vou passar por um lado religioso muito engraçado, que eu falei assim, todo mundo fala que a salvação é individual, né? E é a mesma coisa. Ninguém vai poder fazer por você. Isso aí. Faça. É só começar. Não importa como, começa. O hábito repetido várias vezes se torna uma coisa excelente. É isso aí. Então, assim, começar. Não importa como. Ah, Rodrigo, eu quero só caminhar. Caminha. Tem uma aluna minha que vinha e falava assim, eu gosto só de fazer os exercícios sentados. Tudo bem, vamos fazer os sentados. Já passaram-se 5 anos, hoje ela faz todos. E daqui a um tempo a gente vai ver que vai acabar, por exemplo, assim, essa relação da obesidade, porque as canetas vêm aí para acabar com a obesidade. Tem que tomar muito cuidado, porque a médio prazo ninguém sabe o que vai acontecer com esse pâncreas, ninguém sabe o que vai acontecer com esse rim, com esse fígado. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente ainda vai ver muita coisa. Né? Eu como médico, eu tenho obrigação em falar isso, porque estou vendo algumas complicações que eu tenho que tomar cuidado. Tira prazer, Rodrigo. Pô, eu tô acordando todo dia, eu acordo todo dia 4 horas, cara. Eu atendo das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, saio de lá, vou treinar judô até as 10. Eu adoro fazer isso, eu faço isso faz 25 anos. E eu adoro fazer isso, cara. O fato de poder, a qualidade de vida e transformar a vida das pessoas, não é do caramba? Pô, é do caramba. É que assim, é muito legal. Eu já cheguei num ponto onde eu trabalho com as pessoas que já querem ficar melhor. Sabe? Isso é muito bacana. Eu mexo hoje com muita reabilitação também, mas eu tenho muita gente que vem pra treinar assim, totalmente... Poxa, não quero, tô vendo que alguém me mandou. Aí você vê aquela pessoa assim, muda o jeito de vestir, muda o jeito de andar, muda o jeito de sorrir. É muito legal isso. E é bacana que a gente desenvolve um relacionamento, né, cara? Eu tenho uma aluna minha que fala assim, tá mais fácil eu separar do meu marido do que de você. Pressão arterial melhora, diabetes vai embora, triglicérides, colesterol. Sem falar
na tua autoestima, sem falar na tua felicidade, sem falar no teu corpo, né? Quando você se sente bem, eu acho que tudo fica bem. Muito bem. E assim, por isso que eu falo assim, começa, só começa. Não importa como, começa, do jeito que dá. É isso aí, pessoal. Eu gostei, e vocês? Foi um prazer. Rodrigo. Foi um prazer. Foi ótimo. Sempre pronto.